Você tem o hábito de jejuar com propósitos espirituais? Você conhece a importância do jejum espiritual, do jejum bíblico? Shalom, povo de Deus! Hoje nós vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus e hoje nós estaremos refletindo em Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e também que você possa compartilhar essa mensagem para abençoar o máximo de pessoas que você puder. Todas as vezes que você compartilha uma mensagem como essa, você dá a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de serem abençoadas, alimentadas, nutridas pela santa palavra de Deus. Vamos para a palavra? Joel capítulo 2, versículo 12. As escrituras sagradas nos dizem assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O próprio Deus, nesse texto, está conclamando o seu povo para se voltar para Ele, e se voltar com pranto, com quebrantamento, mas também se voltar com jejuns. A Bíblia vai nos falar a importância do jejum espiritual, a importância do jejum com motivos espirituais. Na verdade, o jejum deve estar sempre associado com oração. Alguns estudiosos da palavra dizem que o jejum é uma oração sem palavra. Você sempre associa a sua oração com jejum ou o seu jejum com oração. O jejum, de certo modo, ele intensifica a sua oração. Claro que nós precisamos entender que o jejum, ele não altera Deus, ele não muda Deus. Deus, ele é o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum, e ele permanece o mesmo após o seu jejum. Mas o jejum tem o poder de nos mudar, o jejum tem o poder de nos quebrantar. Quando nós fazemos o jejum da forma bíblica, da forma correta, nós somos quebrantados em nosso interior, nós somos quebrantados em nosso coração, a nossa carne também ela é mortificada, nós aprendemos a dominar as vontades da carne, nós aprendemos a dominar a nossa natureza humana, nós aprendemos a sujeitar os nossos desejos. E isso, consequentemente, nos transforma de dentro para fora, nos dá uma sensibilidade espiritual maior, nos faz acessar de forma mais fácil e leve as realidades espirituais, o mundo espiritual. O nosso coração se quebranta, nós ficamos mais sensíveis espiritualmente, nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus e, consequentemente, nós somos mudados pelo Senhor. Então, o jejum não muda Deus, o jejum nos muda. E quando nós somos transformados de glória em glória pela presença de Deus em nossas vidas, pela palavra de Deus em nossas vidas, por essa sede, por essa busca, por esse desejo intenso de buscar o Senhor, consequentemente nós nos abrimos para receber mais de Deus, consequentemente nós nos abrimos para receber mais do Senhor, mais da sua presença e mais da sua unção em nossas vidas. Então Jesus deixou bem claro que é o desejo dele que nós jejuemos. O texto nos fala lá em Mateus, capítulo de número 6, quando jejuardes, a palavra de Jesus é essa, quando jejuardes e não se jejuardes. Então Jesus deseja que nós jejuemos. E ali Jesus nos mostra como seria o nosso jejum, como deveria ser a motivação para o nosso jejum. A motivação para o nosso jejum não é expressar para os outros alta piedade, não é autopiedade, não é expressar para os outros o quanto piedosos nós somos, o quanto espirituais nós somos. O propósito do jejum não é fazer uma propaganda de nós mesmos ou da nossa espiritualidade, não. O propósito do jejum, segundo Jesus nos ensinou, é buscar a Deus, é buscar o Senhor. Então nós intensificamos a nossa busca, nós intensificamos a nossa oração por meio do jejum. O jejum revela o quanto nós queremos algo de Deus, o jejum revela o quanto nós desejamos buscar do Senhor algo específico que nós estamos necessitando em nossas vidas. Então nós começamos o jejum principalmente com o propósito de buscar a Deus, de ter mais intimidade com o Senhor, de crescer em nossa vida espiritual, de ter maior sensibilidade espiritual, de ter maior sensibilidade para buscar as coisas de Deus, de ter maior sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para receber a orientação do Senhor, para alinhar a nossa vida e a nossa vontade à vontade de Deus. Então o jejum tem esses propósitos espirituais. E Jesus nos fala do jejum em relação à batalha espiritual. Jesus chega a dizer que existem certas castas ou certas espécies de demônios que não sai senão por meio do jejum e da oração. Ou seja, existem batalhas espirituais que nós só podemos vencer por meio de uma vida de jejum e oração. Não é necessariamente que quando você vai expulsar algum espírito maligno que está oprimindo uma pessoa ou que está oprimindo você mesmo, alguém da sua família, que você tem que estar necessariamente jejuando naquela hora ou orando especificamente naquela hora. Não, mas que você precisa ter uma vida
de jejum e oração, ou seja, que o jejum e a oração passem a ser o hábito da sua vida, que jejum e oração precisa ser um hábito saudável que você construiu na sua vida. Então, todo cristão precisa aprender a importância de orar e jejuar, de ter uma vida de oração e uma vida de jejum. Existem regras na palavra de Deus com relação ao jejum? Não existem regras, mas existem princípios gerais, né? Na verdade, qual é o princípio geral para o jejum? É que você se abstenha de alimentos parcial ou totalmente ou absolutamente por um período de tempo, né? Você pode se abster de alimentos, né? Por um período de tempo, com o propósito de buscar a Deus para arrependimento, buscar a Deus para ter mais intimidade com Deus, buscar a Deus para receber novas revelações do Senhor, buscar a Deus para receber novo poder, novo ânimo da parte do Senhor, buscar a Deus para que o seu coração se alinhe à vontade de Deus. Então, sempre o propósito do jejum é buscar com mais intensidade, com mais veemência, com mais fervor a Deus. E, consequentemente, quando você busca a Deus, você apresenta alguns propósitos que você tem no seu coração, né? Por arrependimento ou para buscar uma resposta específica de Deus para a sua vida, que você está precisando numa área específica, na sua família, no seu ministério, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida física, na área da saúde, enfim, você vai colocar diante do Senhor os propósitos que estão queimando, que estão ardendo no seu coração, e você alinha a oração com o jejum, você intensifica a sua oração por meio do jejum. Então, o jejum é extremamente importante na vida do cristão. Então, nós precisamos aprender a construir essa prática de jejum e oração. O jejum precisa ser acompanhado de sinceridade, o jejum precisa ser acompanhado de arrependimento, o jejum precisa ser acompanhado de quebrantamento, o jejum precisa ser acompanhado de desejo sincero de buscar a Deus, de desejo sincero de buscar a vontade de Deus. O jejum precisa ser acompanhado de oração, de adoração, de louvor. O jejum precisa ser acompanhado de um desejo também muito sincero e verdadeiro de ajudar o próximo, de estender a mão ao necessitado, de alimentar o faminto, de vestir o nu, né? De socorrer aqueles que precisam ser ajudados, conforme a Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 58. Todo o capítulo 58 fala dessa prática do jejum que agrada o coração de Deus, que está associado justamente com o desejo sincero de ajudar as pessoas, de estender a mão para o faminto, de estender a mão para o necessitado, de socorrer aquele que precisa da ajuda. Então nós precisamos acompanhar o nosso jejum, ou alinhar o nosso jejum com essa prática espiritual de servir, de abençoar pessoas. Então o jejum sempre é para nos quebrantar, para nos mudar, né, para nos ajudar a estar mais sensíveis à voz de Deus. E quando nós buscamos a Deus com jejum, da forma bíblica, na forma que o Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos ter experiências com Deus extraordinárias, nós vamos ter experiências com Deus tremendas. Então, como eu disse, não existem regras para o jejum, mas de modo geral, o princípio geral é que nós jejuamos, podemos jejuar parcialmente, podemos jejuar totalmente, podemos jejuar absolutamente, né? O jejum parcial é aquele jejum que você se abstém de alguns alimentos e de outros não. O jejum total é aquele jejum que você se abstém de todos os alimentos sólidos, menos os líquidos, ou sucos, por exemplo, chás, água. O jejum absoluto é quando você se abstém de alimentos sólidos e líquidos e também de água. Esse jejum absoluto você não deve fazer por mais de 3 dias, né? Você não pode ficar sem beber água por mais de 3 dias. Na verdade, o ideal é fazer jejuns com água, né? Mesmo quando você faz jejuns de tirando todos os alimentos, você deve fazer jejuns ingerindo água, porque a água é muito importante para hidratar o nosso corpo. Esse jejum absoluto, mais de 3 dias, só aconteceu de forma sobrenatural quando a Bíblia nos fala, por exemplo, que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. Mas ali foi uma ação sobrenatural, porque do ponto de vista humano é impossível alguém sobreviver sem beber água. O próprio Senhor Jesus, possivelmente, a gente entende isso pelas entrelinhas, jejuou bebendo água, porque no final do jejum a Bíblia diz que ele teve fome, não diz que ele teve sede. Então a gente entende por isso aí que o jejum de Jesus, ele não foi um jejum absoluto nesses 40 dias, né? Ele tomou água, mas ele não comeu alimentos sólidos. Então você pode fazer jejum absoluto, você pode fazer jejum total e jejum parcial. O jejum absoluto, como falei, sem a ingestão de líquidos nenhum, sem a ingestão de água, você não deve fazer por mais de 3 dias, porque é muito perigoso para a sua saúde. Mas você deve fazer o jejum total, você pode fazer por mais de 3 dias, né? O jejum total é quando você tira todos os alimentos sólidos, mas ingere água, ingere talvez algum líquido, né? Um chá, né? Um café sem açúcar, alguma coisa que não tenha nenhuma caloria, mas você se hidrata durante esse processo do jejum, você está bebendo água. Geralmente,
Esse é o jejum que eu pratico. Eu gosto de praticar o jejum com a ingestão de água, né? Eu não faço jejum sem ingestão de água. Geralmente o jejum que eu pratico é com ingestão de água. E você pode também fazer o jejum parcial, que é quando você se abstém de alguns alimentos e de outros não. Por exemplo, você se abstém de todos os alimentos de origem animal e você ingere apenas alimentos de origem vegetal. Frutas, verduras, legumes, geralmente frutas e verduras e legumes crus, e você vai se alimentando apenas de alimentos de origem vegetal. Esse é o jejum que Daniel praticou durante um período, né? Ele comeu frutas e verduras por um período, ele estava se abstendo desses alimentos dos manjares do rei, porque ele queria buscar a Deus e queria ter intensidade na sua busca pelo Senhor. Então você pode também fazer isso. Um período, por exemplo, de 21 dias, de 40 dias, só comendo frutas e verduras, de preferência frutas, hortaliças, né, folhas de modo geral, de preferência esses alimentos crus, e você vai fazendo esse jejum chamado jejum parcial, 21 dias, 40 dias, uma semana, 14 dias, com propósitos espirituais. Você pode fazer também um jejum total, abstendo-se de todo tipo de alimento sólido e ingerindo somente água, ou talvez um chá, um café, sem açúcar, tudo sem açúcar, porque você não pode ingerir caloria quando você está ingerindo, ou você está fazendo o jejum parcial, ou o jejum total. Você só se abstém de alimentos sólidos